Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Estamos aqui de volta com a apresentação do programa Semeando a Palavra de Deus, nesta manhã gloriosa aí que o Senhor nos concede, de estarmos aqui em sua presença, falando de Deus, na presença de Deus. Seja muito bem-vindo, você, a sua família, a sua casa, seu lar, aonde quer que você esteja, que a bênção do Senhor Jesus te alcance. Louvado seja Deus. E que nesta manhã você seja edificado, pela palavra de Deus, que será transmitida aqui ao seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar você, querido irmão, amigo, a abrir a Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, para que façamos assim a leitura inicial, louvado seja Deus, da programação, como de costume, nós fazemos aqui todas as manhãs de domingo, louvado seja Deus. E sabemos do alcance desta programação, então desde já, a nossa saudação aos nossos irmãos que têm participado conosco, e já aqui no início, pedimos aí a colaboração dos nossos irmãos, curtindo, comentando aí, deixando seu pedido de oração aí na live, louvado seja Deus. A nossa saudação, a semana passada nós fizemos aí, mencionamos alguns nomes, no final da programação, aqui através do irmão Silvio. E desde já quero aqui deixar a saudação ao Pedro Silva, ali da usina Bazan, louvado seja Deus, que está sempre aí conosco na programação, ao nosso irmão João Edson, e também vai aqui, a nossa oração de conforto, ao Eugênio, que trabalha ali comigo na usina, perdeu a sua mãe, anteontem. Nós estivemos ali, no velório da senhora, a mãe do Eugênio, já bem idosa, mas deixamos aqui o nosso sentimento, ao Eugênio, e a toda a família, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, a fim de que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele o Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Amém. Louvado seja Deus. Nós temos falado com Deus aqui no início dessa programação, e desde já pedimos, a sua atenção, onde daqui um pouco, estaremos ouvindo a palavra de Deus, através do nosso querido irmão evangelista, irmão Silvio, a quem eu saúdo desde já, irmão Silvio, com a paz do Senhor Jesus. Amém, amado irmão, evangelista Ayrton. Deus abençoe os irmãos, e a minha saudação também, com a paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja Deus. É maravilhoso, irmãos, poder estarmos aproveitando esta oportunidade que Deus nos concede. Louvado seja Deus. Sabemos que vivemos um momento em que há um bombardeio, na rede social, de tanta coisa que é oferecida, louvado seja Deus. Mas aqui estamos nós, como o nome desta programação já diz, semeando a palavra de Deus. Então pedimos ao irmão, ao amigo, que compartilhe, envie para o seu amigo, para o seu irmão, a quem você sente, sabe que aquela pessoa precisa ouvir da palavra de Deus, precisa. Quem que não precisa? Todos precisamos. Então nos ajude a semear a palavra de Deus, E a Bíblia diz assim que um é o que planta, outro é o que rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Louvado seja Deus. Então aquilo que nós podemos fazer, estamos aqui para fazer com amor, com carinho, para levar até você esta mensagem de salvação e vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Desde já, eu já passo aqui para o nosso irmão Silvio,
estará dando a continuidade nesta programação em nome do Senhor Jesus. Aleluia e amém. Motivo de alegria em nossos corações, né, amados? Estou feliz de estar aqui novamente, onde o Senhor Jesus, Ele nos proporcionou esse momento. Louvado seja Deus. E estou aqui enviando um abraço também, né, para toda a igreja do Senhor Jesus, aos nossos amigos e todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus continue abençoando vossa vida de maneira sobrenatural. Que a graça, a misericórdia de Deus alcance todos nós nesta manhã de domingo. E se nós estamos aqui ouvindo nosso amado irmão falar, né, nosso amado irmão evangelista falar, a gente pensa, né, fica pensando algumas coisas, inclusive agora há pouco, antes da programação iniciar, nós temos o zelo das coisas do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Ele nos trouxe até aqui, né, irmão Ayrton? É verdade. É por isso que Ele preparou para nós, né, nós como irmãos em Cristo, e nós como amigos, né, nós como irmãos biológicos, né, como família, né, o pai, o filho, a filha, né, a família biológica. E nós bem sabemos, amados e queridos irmãos, que nesses últimos dias, o inimigo, ele tem afrontado a igreja do Senhor Jesus. O inimigo da nossa alma, ele tem afrontado, porque ele quer tirar nós do foco principal, que é estarmos na presença do Senhor Jesus. Mas cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um de nós, nesta manhã gloriosa, e não somente agora, nesse momento, né, nesse momento de domingo, né, nesse momento, né, aqui pela parte da manhã, né, 22 de março de 2026. Se Jesus não voltar, daqui a pouco esta mensagem poderá daqui um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, né, ela poderá ser compartilhada. Ela está aqui registrada. E nós temos a certeza que a palavra de Deus, ela vem para edificar a nossa vida, né? Então, eu aproveito essa oportunidade, né, e novamente aqui reforçando a saudação para todos que nos acompanham. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, né? Como nosso amado irmão Ayrton já compartilhou aqui, né, a respeito de você que nos assiste, seja a igreja, seja nossos amigos, e compartilha essa mensagem, porque nós aqui, como também o irmão comentou, falamos de Deus, da presença dele, né? Então, se nós compartilhamos essa palavra, né, esses momentos preciosos que temos, nós compartilhamos a mensagem, não deixa só com você não, compartilha ela também. Por quê? Porque com certeza ela vai edificar a vida de alguém nesta manhã, ou no momento oportuno. Louvado seja Deus. Então, como já lemos, né, irmãos, e convido os amados para lermos a palavra de Deus, algo que Deus colocou em meu coração hoje, na parte da manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Também fala a respeito, né, do que já foi lido aqui no início da programação. Louvado seja o nome de Jesus. Estaremos lendo essa manhã, juntamente com os ouvintes, né, com os amados que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook, né, YouTube, Instagram, TikTok. Temos a certeza, amados, que nós, visitados por Deus, compartilhamos essa mensagem que vem aos nossos corações, que vem de encontro a nós, e também a todo aquele que dá credibilidade ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Lucas 24, 45. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe a todos que nos acompanham, né? Envio aqui a minha saudação com a paz do Senhor Jesus, e um abraço também para pastor Gerson,
e pastor Geraldo Luiz também, falando ontem, anteontem com eles, conheço eles há muitos anos, eu amo eles de todo o meu coração, e compartilho a saudação com eles, né? Eles conversando comigo ali, eles têm participado da programação. Então que Deus abençoe os amados, né? Pastor Gerson e pastor Geraldo Luiz. Deus abençoe os amados, o ministério dos amados também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos fala assim a palavra de Deus: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Amém. E graças a Deus. Falemos com Deus novamente. Querido Deus, eterno Pai celestial, em teu nome, Senhor Jesus, te agradecemos. Pedimos a tua graça, pedimos a tua misericórdia e agradecemos por isso. Nos visita esta manhã, visita a todos que nos acompanham pelas redes sociais, através do Espírito Santo. Aquebranta os corações, abre o entendimento, como acabamos de ler a tua palavra. Toda honra, glória, louvor e adoração nós direcionamos ao Senhor. Visita todos que nos acompanham nesta manhã, nesse momento, e não só nesse momento, no momento que a pessoa for compartilhar, for participar, vendo essa programação, vendo esta live, Senhor, derrama sobre a vida dela do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, e completa a obra de salvação e vida eterna em cada uma das vidas, Senhor, de todos nós. É o que nós pedimos, agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Santo e glorioso, entra com providência na causa de cada um de nós, e por isso também agradecemos, pois nós queremos que Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus do impossível, do sobrenatural, e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amados, sabemos que esse Deus a qual tem nos visitado, não só nesta manhã, não só nesse momento, esse Deus é um Deus vivo, é um Deus de poder e glória, e para Ele não existe nada de impossível, né? Como também está escrito a palavra de Deus, né? A programação semeando a palavra de Deus. Então é de muita responsabilidade, irmãos, né? É de grande responsabilidade estarmos nós compartilhando a palavra de Deus, né? Semeando a palavra, semeando um versículo, semeando o texto, semeando o evangelho do Senhor Jesus. E é o maná celestial, ou seja, é o alimento para a nossa alma, né? Nos cultos temos nós aprendido, né? Ontem mesmo falado aqui no templo, né? A igreja que está em Cruz das Posses, né? Nós precisamos, né, de dois alimentos para a nossa vida. Para a nossa vida espiritual, que é o maná celestial, ou seja, que é a palavra de Deus para nós. E também precisamos, né, do alimento natural, que é a comida, que vai alimentar o nosso corpo físico para o trabalho do dia a dia. Porque sem o alimento físico, sem o alimento natural para nós, né? E algo também de tão importante, né? A água que alimenta, né? Que sacia a nossa sede física. Mas também Jesus Cristo, Ele é a água viva, é a água que corre em nós, né? Em abundância, louvado seja Deus. Rios, né? Fonte de água viva serão semeados na nossa vida e através de nós, na vida de todo aquele que ouve a palavra de Deus e da credibilidade, louvado seja o nome de Jesus. Mas esse Deus, amados, Ele tem poder para transformar os nossos corações. E nós, nesses últimos momentos que antecede a vinda de Jesus Cristo, a saber, nosso Mestre amado, o Senhor e Salvador Jesus,
o Senhor das nossas vidas, da nossa alma. Louvado seja o nome de Jesus. É o que nos ajuda, é o que nos fortalece. E quando você, quando nós invocamos o nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, temos a certeza que algo acontece de sobrenatural nas nossas vidas, né? O Senhor Jesus, Ele tem nos convidado, amados, para o arrependimento. Ele tem nos convidado para nós renunciarmos ao pecado. Ele tem anunciado a sua palavra através de nós. Louvado seja o nome de Jesus. E Ele nos convida nesta manhã. Ele nos convida em cada culto, em cada reunião, em cada evangelismo. Louvado seja Deus. Para juntos percebermos que Ele nos escolheu. Para juntos percebermos a graça, o poder que Ele tem na nossa vida, a misericórdia. E Ele quer transformar os corações, meus amados. Mas para isso, dê lugar ao Espírito Santo. Abra o seu coração. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, abrir-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Então é esse Deus que nós servimos, que abre o entendimento, que abençoa, que cura, que liberta, porque Ele vai abrir nosso entendimento para compreendermos a palavra dEle, e juntos compartilharmos dessa semente, dessa mensagem gloriosa, porque se ficar só para mim, para o irmão Ayrton, para você que nos acompanha, ela precisa ser germinada, essa semente, meus amados. Ela precisa ser germinada para que a outra pessoa que vê, né? Ou seja, a transformação na minha e na sua vida. Porque quando o Senhor Jesus, Ele habita em nós, Ele transforma a vida do pecador em nova criatura, em novidade de vida. Louvado seja Deus. É por isso que Ele nos convocou, é por isso que Ele tem nos convocado nesses últimos dias. Louvado seja Deus, para nós anunciarmos a mensagem da restauração, anunciarmos a palavra de Deus. Aleluia! Então Ele tem poder para abrir nosso entendimento, meus irmãos. E como está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia Ele ressuscitasse dos mortos. Aleluia! Convinha, meus amados, que o Senhor Jesus, e aconteceu, se nós analisarmos, se nós meditarmos o que Ele passou por nós, sofreu todas as aflições que caberia a um ser humano. A visão que temos nós nesses dias, que nenhum ser humano vivente dessa terra teria condições de suportar o que Jesus suportou por mim e por você na cruz do Calvário. Será que nós teríamos essa condição? Será que nós conseguiríamos suportar a humilhação, o sofrimento que Ele passou por nós? E Ele morreu por conta de uma humanidade, por conta de um amor sobrenatural, por conta de um amor fraternal. Louvado seja Deus. E aconteceu, Ele padeceu, sofreu, morreu na cruz por mim e por você. E o que tenho feito eu? Por tudo que Jesus tem feito por nós, né? Aproveitando essa palavra, vamos aqui para Salmos, né? Para o livro de Salmos. Os amados que nos acompanham, anota, né? As passagens. Louvado seja o nome de Jesus.
Salmos 116, verso 12, onde fala assim para nós o salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por mim, ou que Ele me tem feito? Amados, o que temos feito nós, o que eu tenho feito, o que você tem feito para Deus, o que nós temos feito na obra de Deus? Ele nos convidou, Ele nos alistou, somos nós soldados de Cristo, fazemos nós parte do exército de Deus, para levarmos a mensagem da restauração, para levarmos a mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O que nós lemos aqui, o que nós ouvimos agora há pouco. Louvado seja o nome de Jesus. No início da programação, mas que possamos nós exercitar essa mensagem todos os dias da nossa vida. E o que temos feito? O que nós temos contribuído na obra do Senhor Jesus? Porque o principal Ele já fez por nós, meus amados. Ele morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos entregar nossa vida para Ele. Porque o plano de Deus para nós é que vivêssemos a eternidade. Mas o pecado entrou ali no jardim do Éden por causa de uma palavra: desobediência. E muitos nos dias de hoje têm desobedecido a mensagem da cruz, amados irmãos e amigos. Muitos têm desobedecido, alguns por não conhecer, outros por rebeldia mesmo. Mas vim aqui para falar para você, começando comigo, porque Jesus, Ele nos ama, Ele nos escolheu, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele quer transformar a nossa vida, que possamos ficar atentos a tudo que Deus tem feito por nós. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus, O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Não é por alguns não, por todos os benefícios que Ele tem feito por nós até aqui. Louvado seja o nome de Jesus. 1 Samuel 7, 12. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui tem nos ajudado esse Deus, que é maravilhoso, que morreu por nós, que nos dá o ar para respirar, meus amados, que nos dá a oportunidade de amar um ao outro, como Ele nos amou. Eu, nesses últimos dias, tenho observado o amor de muitas pessoas esfriado, mas o Senhor Jesus, Ele vem ao nosso encontro, em cada reunião, em cada culto, em cada programação, anunciando o Evangelho dEle através de nós, anunciando esse Evangelho genuíno, Evangelho que transforma a vida, Evangelho que tira aquele que está no charco de lodo, aquele que está nas trevas, aquele que está vivendo de maneira que Deus não quer que viva. Ele quer transformar a vida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele quer continuar nos abençoando, abrindo o entendimento de cada um de nós, como lemos aqui na mensagem, que Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou ao terceiro dia, está aqui comigo, está aqui conosco. Ele está com você que nos acompanha pelas redes sociais. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe todos nós, a nossa família, que nós amamos de todo o coração. E é tempo, amados, de arrependimento, é tempo de nos arrepender, é tempo de nós consertar nossas veredas. Louvado seja Deus por isso, porque Deus, Ele nos ama. Ele morreu por mim, por você na cruz. Louvado seja Deus. Não há nada de impossível que Deus possa resolver. Tudo para nós, todas as coisas que são impossíveis para o homem, para a mulher, para Deus é
possível todas as coisas. Inclusive, aqui em Lucas, louvado seja Deus, bem pertinho aqui. Lucas 18, 27. Nos fala assim a palavra: mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Eu não sei o que você, amado irmão, amada irmã, ouvintes da palavra de Deus, eu não sei o que você está passando nesse momento, mas algo nós bem sabemos: que esse Deus, Ele tem poder para transformar. Esse Deus, Ele abençoa, Ele renova nossas forças, Ele vem de encontro a nós, aos nossos corações, Ele abençoa de maneira sobrenatural, meus amados, as nossas vidas. Louvado e exaltado seja Deus. Então, mas eu não tenho força para caminhar, né? Mas isso que eu estou passando não condiz ao que vou viver na presença de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele transforma a vida. O Senhor Jesus, Ele aperfeiçoa a nossa caminhada, seja a nossa caminhada natural, seja a nossa caminhada espiritual. Para isso, precisamos dar lugar ao Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Ele nos convida em cada manhã, Ele nos convida em cada oportunidade. Glória a Deus. E esse Deus, Ele é tão poderoso, esse Deus é tão amoroso, que Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu desde o ventre de nossa mãe. Verdade. Você já parou para pensar sobre isso? Que você é precioso para Deus, que nós somos preciosos para Deus. Mas de repente alguém pode vir até nós, pode criticar, pode caluniar, difamar, mas nós temos um Deus que é vivo, louvado seja o nome de Jesus. Mas Ele nos ensina a amar um ao outro, a perdoar um ao outro, como Ele fez por nós. O apóstolo Paulo mesmo, em suas cartas, ele nos ensina através do Espírito de Deus, para nós sermos praticantes da palavra, para nós sermos como Ele foi. Ele foi praticante da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então esse Deus, que é Jesus Cristo, morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou e está aqui comigo, está aqui conosco, está aí contigo, amado irmão. Louvado seja o nome de Jesus. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Mas ouvimos ontem na pregação, durante o culto, que às vezes nós, ou seja, o ser humano, né, de uma maneira geral, nós estamos nos preparando para ir cooperar, ou seja, estar indo ali no templo, estar ali congregando, adorando, bendizendo o nome de Jesus. Às vezes acontece algo na nossa vida para tentar nos tirar do foco ali, estando nós preparados já para ir para o culto, para ir cultuar e bendizer esse Deus maravilhoso, Jesus Cristo. E aí às vezes acontece algo na nossa vida: não vou agora porque eu estou cansado, porque eu estou mexendo aqui na rede social, porque eu estou aqui vendo a programação na televisão. Não faça isso. Vamos juntos para a casa de oração, vamos juntos para o templo, adorar e bendizer o nome de Jesus. É por isso que nós somos, por Deus, chamados. Ele nos convocou, meus amados. Ele que nos escolheu, louvado seja Deus. Tanto é que aqui em João, né, o próximo evangelho aqui, Evangelho de João, o próprio Deus fala para nós que não foi nós que escolhemos a Ele, e sim Ele que escolheu a cada um de nós. Louvado seja Deus. Aqui no Evangelho de João, capítulo 15, para a glória de Deus, aleluia.
Então sois preciosos, amados. Todos nós somos preciosos para o Senhor Jesus Cristo. O versículo 16, né? Evangelho de João 15, 16, nos fala a palavra de Deus. Vamos ler a partir do versículo 15. João 15, 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós somos forasteiros. A nossa casa, sim, temos a nossa casa física, de tijolo, de telha, de reboco, mas tem uma casa que essa aí é eterna, irmãos. É a Nova Jerusalém, a cidade santa, a qual daqui a pouco estaremos morando nesta casa, com o nosso Deus, com o nosso Mestre amado, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Ele nos escolheu. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É o fruto de arrependimento, é o fruto de transformação. Louvado e exaltado seja Deus, porque quando nós abrimos mão da nossa vida e damos lugar para Deus habitar em nós através do Espírito Santo, Ele vem ao nosso encontro, Ele repousa em nós o Espírito dEle e transforma. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e tudo se faz novo nesse momento, nesta manhã gloriosa. E tudo se faz novo na nossa vida, meus amados, que nós demos lugar para Deus habitar em nós. Novidade de vida. Mas o que eu fazia não faço mais. E Ele nos convida para o arrependimento. Ele nos convida para abrirmos mão do pecado que faz separação de nós para com Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus não é essa vida momentânea. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. É o que Ele tem para mim, é o que Ele tem para cada um de nós nesta manhã gloriosa. É transformação, é habitar em nós, é através de nós o Evangelho dele ser compartilhado, ser proclamado por cada um de nós. Louvado seja Deus. Ele nos convida, Ele nos convoca para fazermos parte do exército dele. Ele é o nosso general, meus amados e queridos irmãos e amigos. Louvado seja Deus. Grande Deus. E no nome dele, Lucas 24, 47, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. Nós somos nos dias de hoje a Israel celestial. Nós somos um povo escolhido de Deus. Você faz parte desse povo, você pertence a esse povo. Você é escolhido, você é precioso, você é preciosa para Deus. Dá lugar para Ele trabalhar, realizar o que nós pedimos a Ele, segundo a vontade dEle na nossa vida.
Vamos dar lugar ao Espírito de Deus habitar em nós. Louvado seja o nome de Jesus. E juntos levarmos a mensagem, juntos, como aqui o evangelista nos ensinando através do Espírito Santo, né? E que no nome do Senhor Jesus, todos nós pregarmos a palavra de arrependimento, palavra de renúncia, porque se nós continuar vivendo de maneira dissoluta, não vamos ser salvos, afastados de Deus, afastados da graça de Deus. Ah, mas eu vivo aqui nesse plano natural. Glórias a Deus. A misericórdia de Deus nos alcançou, nos alcança, mas precisamos de transformação, meus amados. A conversão, como foi lido, né? Arrependei-vos e convertei-vos. Glória a Deus. Às vezes nós não comentamos, mas simplesmente é a conversão. Nós estamos andando em 100 pessoas. Vamos dar exemplo, a conversão na rua. Tem uma rotatória, nós estamos indo por aquela avenida, nós vamos retornar para onde nós viemos. E aí nós temos a rotatória, nós vamos fazer a rotatória, vamos voltar, fizemos aquela conversão, voltamos pelo caminho que nós viemos agora, mas daquela outra via. Isso é na vida de nós, isso é na vida do homem e da mulher de Deus, é na vida de cada um de nós, seres viventes, seres humanos, porque o animal não tem como se arrepender e se converter, ele é irracional, mas nós somos pessoas racionais, nós temos a mente, nós temos uma mente, e sabemos nós, né, a partir dos 10, 11, 12, 13 anos de vida, sabemos o que é certo, o que é errado, sabemos que o pecado vai nos conduzir à perdição eterna, mas sabemos nós também que quando nos arrependemos, quando nos convertemos, quando nós fazemos a vontade de Deus, na obediência da palavra dele, como também está escrito aqui no livro de Tiago, né, nosso irmão apóstolo Tiago, nos ensinando para nós sermos praticantes da palavra de Deus, né, ali em Tiago capítulo 1, versículo 22, sede, pois, cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então nós bem sabemos, irmãos, que precisamos ouvir, obedecer e praticar o evangelho de salvação e vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso o Senhor Jesus Cristo, Ele nos convidou, Ele nos convocou para essa jornada, juntos levarmos a palavra de Deus, levarmos essa semente e que ela possa germinar em nossos corações, não só nesse momento, mas em cada momento, no momento que no deitar, no acordar, na nossa caminhada, no dia a dia, com nossa família, com nossos amigos, na rua da nossa casa, você que nos acompanha, os nossos vizinhos, a nossa família, os nossos amigos. Você é precioso, você é preciosa para o Senhor Jesus. Ele te convida através da palavra. É por isso que estamos aqui, em nome do Senhor Jesus, pregando o arrependimento e a remissão dos pecados. E esse é um trecho, né, do rito ali do batismo em nome do Senhor Jesus. Quando ali é invocado o nome de Jesus ali do batismo, né? Quando o pastor fala para aquela alma lá que se rendeu aos pés de Jesus: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, né? Para remissão de vossos pecados, para perdão, para remissão, né, dos nossos pecados. E assim nós receberemos o dom do Espírito Santo. Não só no batismo nem nas águas, mas em cada momento, quando nós buscamos
a presença do Senhor Jesus. Ah, mas está difícil? Busca a presença de Jesus. Ah, mas eu estou passando por bonança? Busca a presença do Senhor Jesus. Para nós, para alimentar a nossa alma, estarmos em comunhão com Deus, nos alimentando da palavra, renunciando o pecado, nos arrependendo todos os dias. A conversão do homem e da mulher de Deus é todos os dias. Não é só nesse momento, mas me arrependi, me converti, está tudo certo. Não, de maneira alguma. Por quê? Porque o reino de Deus é tomado à força, irmãos. Não que nós vamos lá brigar com as nossas mãos naturais, mas de que maneira é? É através da leitura da palavra, é através da meditação dessa mensagem, renunciando o pecado, arrependendo todos os dias das coisas que não agradam a Deus, através do jejum, da oração, intercedendo em oração pela nossa família, pelos nossos amigos. Louvado seja Deus, porque esse Deus que é vivo, Ele é soberano e Ele tem poder para abrir entendimento, mas não rejeita a palavra de Deus, não se afasta da presença de Deus, que Ele tem plano para você, Ele tem plano para nós, plano de salvação, plano de vida eterna, e a boa obra que Ele começou em nós, Ele completará. Louvado seja Deus. Ele completará a obra de salvação em nós, na nossa família, em nossos amigos. Oh, glórias a Deus. Então, meus amados irmãos e amigos, esse Deus, Ele é poderoso. E a porta que Ele abre, ninguém consegue fechar. E a porta que Ele fecha, que Ele fecha, ninguém consegue abrir. Ele nos livra do perigo, Ele nos liberta das concupiscências deste mundo, dos vícios. Mas para isso simplesmente precisamos nos render aos pés de Jesus, porque todo aquele que se achega na presença de Deus, Ele não lança fora ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele tem poder para nos abençoar de maneira imparcial, de maneira sobrenatural. E Ele quer realizar isso em nossas vidas. Louvado e exaltado seja Deus. Então, amados irmãos, a palavra para nós nesta manhã, a palavra para a nossa edificação espiritual é levarmos a mensagem da restauração às nações, levarmos a mensagem no nome de Jesus. É no nome do Senhor Jesus que Ele nos convoca. Nós somos convocados em nome do Senhor Jesus para pregar o arrependimento, como está escrito, Lucas 24, 47. Louvado seja o nome de Jesus. E Ele abriu o nosso entendimento, e Ele continuará abrindo o nosso entendimento, nos dando palavra, a sua palavra, porque a palavra não é nossa, a mensagem é da parte do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho é do Senhor Jesus Cristo, mas cabe a cada um de nós, nós somos convocados por Ele. Você já parou para pensar sobre isso? Quão gratificante é isso? Ele nos convocou, Ele que nos escolheu dentro de uma grande multidão. A vontade do Senhor Jesus é salvar toda a humanidade. Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, porque nem todos dão credibilidade à pregação do Evangelho do Senhor Jesus.
Nem todos nem todos valorizam a pregação do Evangelho, mas todos são chamados. Todos que nos acompanham pela programação, semeando a palavra de Deus, todos nós somos por Deus chamados, mas poucos serão escolhidos. Ele quer salvar a nossa vida, irmãos. Ele quer salvar você que nos acompanha, você que nos assiste pela programação. E para finalizar aqui, louvado seja Deus. Hoje de manhã, vendo o testemunho, amado irmão evangelista Ayrton, Amém. me chamou muita atenção esse testemunho que uma senhora, ela foi ao supermercado, fez ali suas compras e estava regressando. E ela voltando do supermercado, talvez a pessoa que compartilhou essa mensagem possa até ver um dia essa mensagem. E essa pessoa com certeza vai se lembrar muito bem disso. E essa pessoa voltando do supermercado, essa senhora, ela ouviu a voz de Deus falando assim, quando ela passar próximo de uma casa: chama aqui nessa casa a pessoa que sair de dentro dessa casa, fale para ela: Jesus vive e Ele é a esperança. Jesus está vivo e Ele é a esperança. E essa pessoa bateu ali no portão daquela casa e não saiu ninguém, mas Senhor, eu preciso levar as contas. E ela ouviu novamente: faça o que eu estou te pedindo. Deus. E ela chamou novamente, bateu palmas, e lá no fundo abriu uma porta e uma moça a recebeu ali, lá no fundo mesmo. E quando ela abriu a porta da sua casa, que estava lá no fundo, ela falou assim, aquela senhora falou para aquela moça: Jesus vive e Ele é a esperança. Ele me mandou falar isso para você. E ela não compreendeu ali o que estava passando. Aí ela falou: só um minutinho, minha senhora. Ela fechou a porta e abriu novamente, com certeza foi ali colocar uma vestimenta. Vem aqui, por favor. Aí aquela senhora entrou dentro da casa. Ela foi entender o mistério lá. Quando ela estava ali conversando com aquela moça levou aquela senhora para o quarto. Falou assim: está vendo isso aqui? A minha criança, 1 ano e 8 meses de vida. Acabei de amamentar ela agora. Coloquei ela no berço aqui para dormir e voltei para a cozinha. E ela pegou uma faca e mostrou para aquela senhora. Quando eu ia tirar minha própria vida, eu ouvi batendo palmas. Eu não ia abrir a porta da minha casa. E novamente bateu na porta da minha casa. E quando eu abri a porta, eu ouvi a senhora falando que Jesus vive e Ele é a esperança. Eu ia tirar minha própria vida. Você percebeu isso? Você percebeu a grandeza que é esse Deus? Você pode glorificar e exaltar o nome de Deus. Você pode exaltar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Aquela senhora podia passar e estava tudo certo, mas ela ouviu a voz de Deus. Quando você ouvir a voz de Deus, meu irmão, minha irmã, amigos, ouvintes da palavra de Deus, se arrependa, se converta e faça a obra desse Deus que é vivo, maravilhoso e glorioso. E se ela vai embora e não desse ouvido ali ao Senhor Jesus, mais uma alma com certeza teria sido ceifada pelo inimigo. É por isso que sempre nós compartilhamos, né, irmão Ayrton? Jesus que nos convocou, Ele morreu na cruz, como acabamos de ler aqui. Ao 3º dia Ele ressuscitou e Ele está conosco nesta manhã gloriosa. Louvado seja Deus.
Ele quer transformar nossas vidas, Ele quer usar você que nos acompanha, seja o irmão, seja a irmã, a criança, o jovem, o adulto. Ele quer nos usar na presença dEle. Louvado seja Deus. Amados, me chamou muita atenção esse testemunho. Eu senti no meu coração de compartilhar com os amados. Pode acontecer isso na nossa vida. Pode acontecer e acontece nas nossas vidas nos dias de hoje. Quantas vezes Deus nos leva em lugares hostis, em lugares que só pela misericórdia de Deus, mas é naquele lugar em que Ele quer trabalhar na vida da alma. Louvado seja Deus. É naquele lugar em que Ele enviar a mim e a você. Ele quer nos usar na presença dEle, e o nome dEle ser glorificado e exaltado. Aleluia. Deixa Deus usar você, meus irmãos. Deixa Deus usar você que nos acompanha pelas redes sociais. Para finalizar a minha fala, vou voltar a palavra para o nosso amado irmão evangelista Ayrton. Nós estamos dando crédito à pregação do Evangelho do Senhor Jesus? Vamos dar credibilidade à pregação do Evangelho. Vamos dar lugar ao Espírito de Deus para Ele fazer morada em nós e transformar nossa vida. E através de nós, outras almas ser alcançadas por Deus, através da palavra que alimenta a nossa alma, que vai saciar a nossa fome, a nossa sede de justiça, que estarmos nós caminhando na presença do Senhor Jesus. E que Deus tenha misericórdia de todos nós, de uma humanidade que Ele ama. Ele ama o mundo inteiro, irmãos, e Ele quer salvar. A vontade do Senhor Jesus é salvar todos, mas nem todos serão salvos, infelizmente. E nós também queremos que o Senhor Jesus salve a todos. Mas se nós não abrirmos mão do pecado, renunciarmos às concupiscências, nós não renunciarmos à vontade da nossa carne e fazermos a vontade do Senhor Jesus Cristo, não teremos como ser salvos. Mas ainda há tempo, porque a porta da arca, ou seja, o Senhor Jesus ainda não veio buscar a igreja. A porta da arca está aberta, que é a graça de Deus, que é a misericórdia de Deus. Então nós temos a condição nesta manhã de abrirmos mão do pecado, entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, recebendo Ele como o único Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa alma. E Ele vai transformar a nossa vida, e vai transformar todo aquele que ouve e dá crédito à pregação desse Evangelho genuíno, Evangelho de salvação e vida eterna. Que Deus continue te abençoando, e eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo. E volta a palavra para o nosso amado irmão evangelista Ayrton, em nome de Jesus, para fazer o encerramento da programação. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando nosso irmão evangelista, nosso irmão Silvio. Louvado seja o nome de Jesus. É importante, né, irmãos, nós guardarmos a palavra de Deus, né? Verdade. Você que esteve conosco aí, né, nossa irmã Eliane da Silva Souza, né, esposa do nosso irmão Zé Roberto, pastor Elcio, né, conosco aqui, né, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe, né, pela audiência aí, né, pela companhia. Mauro Silva também, né, Samuel da Rosa, filho do pastor Alfredo, lá de Moçambique, né, também está conosco aqui na programação. Louvado seja Deus. Nosso irmão Adalberto, né, deve estar viajando. Louvado seja Deus. A irmã Esther também está acompanhando a gente. Louvado seja Deus. Que Deus possa retribuir, né, aí a colaboração dos irmãos que têm nos acompanhado, têm compartilhado, né, têm aí deixado o seu comentário. Isso fortalece, irmãos, esse trabalho que a gente aqui deixa que Deus faça, né, através de nós aqui a sua vontade. Louvado seja Deus. E como eu disse, o importante é que guardemos a sua palavra. Louvado seja Deus, pois ouvimos nesta manhã, né, aqui
que o Senhor então abriu o entendimento para a compreensão das Escrituras. Por quê? Qual a necessidade disso, né? Louvado seja Deus. E veja quem são as pessoas a quem Deus abriu o entendimento. Eram homens que estiveram com o Senhor Jesus durante o seu ministério, mas tiveram a necessidade de terem o seu entendimento aberto. Louvado seja Deus. Porque é necessário que possamos, como Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, ele diz assim que aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Então não basta crer, né? De repente você, amigo, né, irmão que nos acompanha, né, possa dizer assim, mas eu tenho 50 anos de fé, eu conheço o Evangelho há 50, 60 anos, né? Mas é necessário, como Jesus diz, né, em João 7,38, como diz a Escritura, não é? Então, quando isso acontece, né, rios de água viva correrão no seu interior, como nós ouvimos aqui nessa manhã. Quando você compreende a Escritura, então você compartilha, né, direto da fonte, não é? Não é como você apanhar uma água sem saber a sua origem e oferecer a alguém. Não, você direciona a fonte para o sedento, não é? Louvado seja Deus. Então que você possa ter aí sido tocado pela palavra de Deus nesta manhã e que o Senhor venha abrir também o seu entendimento para compreender a Escritura, como diz aqui a palavra de Deus. E interessante, né, irmão Silvio, que assim que o Senhor abre o entendimento, né, louvado seja Deus, ele cita, né, antes e depois da Escritura, né, louvado seja Deus, e menciona que em seu nome, ou seja, em nome do Senhor Jesus, somente no nome do Senhor Jesus é que temos a remissão, o perdão dos nossos pecados, né? Agora, se eu, tendo lá 50, 60 anos de fé, ir à beira da água e ali não cumprir isso aqui, eu preciso ter o meu entendimento aberto para compreender a Escritura, não é? Porque se eu chego lá com aquela pessoa que está arrependido e aceitou o Senhor como seu Salvador e ali fugir disso aqui, eu preciso ter o meu entendimento aberto, né? E quem abre o entendimento? Aqui está dizendo, abriu-lhes o entendimento, o Senhor abriu o entendimento, mas estavam todos ali, aos pés do Senhor, né? Ainda que amedrontados, maravilhados, né? Alguns ainda tentando assimilar o que estava acontecendo, mas ali, olhando para Jesus, esperando Ele, né? Então, como nós ouvimos aqui no testemunho que o irmão Silvio contou, Ele é a nossa esperança, para que assim como essa mulher, né, foi socorrida ali, tendo a filha enferma, né, que possamos também, espiritualmente falando, né, ter aí o Senhor, como diz lá em Apocalipse, né, o Senhor batendo a porta do coração, trazendo também esse alimento, esse socorro para o sedento, né, para o faminto da sua palavra, de ter o entendimento aberto, né, para compreender a Escritura. Aí não tem mais nada que possa nos parar, nos impedir, irmãos, né? Louvado seja Deus, porque o salmista ele tinha uma confiança tão grande no Senhor, que ele dizia, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, mas ele dizia assim, eu permanecerei confiando no Senhor. Então não importa, pode o chão sumir debaixo dos seus pés, se você tem o seu entendimento aberto, sabe em quem você tem crido, pronto, não precisa mais nada. Você está seguro, louvado seja Deus. Permitindo Deus, logo mais às 19 horas, aqui em Cruz das Poças, na rua Giacomo Paris Pelicione, número 95, haverá culto de adoração e louvor a esse Deus que abre o entendimento. Louvado seja Deus. E temos aí no decorrer da semana a programação, né? Se você quiser mais informações, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, né? O DDD é o 16, né? O telefone, o WhatsApp é o 991000442, né? Irmão, você falou muito rápido. Eu falo de novo, né, irmão Silvio? O DDD é o 16, né? O número é 991000442.
42. Louvado seja Deus. Este é o número da programação. Nós vamos te atender lá, né, com todo o amor e carinho, né? E permitindo Deus, né, no próximo sábado será a ceia do Senhor aqui em Cruz das Poças. Louvado seja Deus. Venha participar. Você que nunca viu como é feito a ceia do Senhor, né? Aqui nós cumprimos o que a Escritura diz, esperamos uns pelos outros. Ao final da celebração da ceia, obedecemos no que a palavra de Deus diz no Evangelho de João, o Senhor ordenando que lave os pés uns dos outros, né? E ele diz ainda mais: bem-aventurados sois se fizerdes essas coisas, né? Já que agora sabemos. Então venha você ver, né, como é que fazemos, e você não vai se arrepender. Ontem fui lá na cidade de Pontal a ceia, louvado seja Deus, e, né, também em Sertãozinho, né, na rua Expedicionário Leles, número 2428. Louvado seja Deus, né? 18h30 o culto começando por lá. Você também pode estar ali participando do culto, né, de adoração e louvor ao nome do Senhor Jesus. Agradecemos os nossos irmãos que nos auxiliam aqui, né? Irmão Luiz, irmão Francisco, está sempre aqui nos bastidores conosco. Que Deus possa recompensar o trabalho de cada um. Louvado seja Deus. E que Deus continue te abençoando. Uma excelente semana para você, para a sua família. Que Deus te abençoe e que abra o seu entendimento cada dia mais para compreender a Escritura. Então, cumprir-se-á o que diz em João 7,38. Rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. Não será apenas uma porção, né? Se eu compartilhar com alguém vai acabar. Não, é uma fonte que jorra. Louvado seja Deus. Ilimitada, então, irmão. Ilimitada, né, irmão senhor? Isso é maravilhoso. Isso é gratificante, né? A gente ter um Deus assim tão maravilhoso, né, irmãos? Que faz de nós, né, tão pequenos, né, homens, né, ser na mão dele, né, utilizado para que outras pessoas sejam salvas. Olha só que coisa gloriosa, né? O ministério da reconciliação, né? Eu olho isso e eu falo, meu Deus, né? É uma honra muito grande, é inexplicável. Então, você também pode ser este vaso importante na mão do Senhor. Que Deus te abençoe. Estaremos orando, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amado e eterno Deus, nós oramos neste momento, Senhor, te agradecendo por este momento precioso que estivemos aqui na tua presença. Oramos em favor dos nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Senhor, o irmão, a irmã que tem ouvido a tua palavra e que tem pedido também que o Senhor abra o seu entendimento, meu Deus, que este irmão, esta irmã tenha o seu entendimento aberto para ser útil em tuas mãos, Senhor. E nós vimos aqui a importância, Senhor, de ter a compreensão, o entendimento da tua palavra, para que possamos compartilhar com as pessoas. É necessário que nós possamos conhecer aquilo que estamos compartilhando. Por isso, meu Deus, estamos aqui, anunciando, Senhor, às nações, que o Senhor em breve voltará. Por isso pedimos a tua bênção. Abençoa esta irmã, este irmão que está conosco na programação. Meu Deus, abençoa o seu início de semana, a sua vida, os seus projetos que têm sido apresentados a ti. Pedimos, Senhor, a tua bênção. Oh Deus, se há uma causa que talvez esteja preocupando o irmão ou a irmã, meu Deus, dá a solução, dá a vitória. Meu Deus, cura essa enfermidade que o irmão ou a irmã pediu, Senhor, neste momento. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Encerramos esta programação em nome do Senhor Jesus.